Há uma história atribuída aos indígenas, fala desse velho índio, cacique, que está tratando da alma humana. E ele vai dizer que dentro de todos nós existem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau, um lobo do amor e um lobo do ódio. Esses lobos lutam dentro de nós por território. Cada um quer vencer, quer tomar totalmente o território. Ele vai dizer que o lobo vencedor é aquele que a gente mais alimenta. É aquele que você mais alimenta, é aquele que eu mais alimento. O que tem a ver essa história, esse uso de storytelling com o que nós estamos vivendo hoje? Bom, eu não sei dizer se é o lobo do ódio que hoje é mais alimentado, mas com certeza ele é o mais divulgado. Há muito ódio. E esse ódio ele é propagado por muitas narrativas todos os dias. E isso, o filho do ódio é ódio e o neto do ódio é ódio. Então ódio vai criando um círculo vicioso, um ciclo vicioso, um circuito vicioso de ódio. E isso é uma coisa tremenda, é uma coisa que nos deixa surpresos, atônitos todos os dias. Veja essa situação específica do George Floyd nos Estados Unidos, que acabou disseminando no mundo inteiro. Eu costumo dizer, com certa ironia, que o que vai salvar a humanidade, que não sei se a humanidade vai ser salva, nem sei se a humanidade quer ser salva, mas se algo pode salvar a humanidade, não deverá ser, por mais que deveria ser, que devesse ser, mas não deve ser a educação, nem a religião, nem a família. O que pode acabar salvando a humanidade, caso ela queira ser salva, é a câmera. É esse aparelhinho que eu inclusive estou usando agora. Por quê? Porque como estamos sendo filmados até quando não sabemos, isso vai fazer com que todo mundo fique muito mais atento e acabe agindo de forma mais ética, quem sabe, não porque é ético ou porque é bom, porque alimentou o lobo bom, mas porque não quer ser filmado fazendo alguma bizarrice. Você fica atento. E isso a força social das câmeras exerce sobre nós um efeito de multa e, com isso, certamente, um efeito autodisciplinador. Então, a câmera pode acabar salvando a humanidade ou acabar nos salvando por esse efeito de cerceamento, de censura, às vezes dos nossos piores lobos. É o que aconteceu, por exemplo, com o caso do George Floyd. Atos nefastos de racismo acontecem nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares do mundo, o tempo inteiro, o que é terrível. Porque aquele ato acabou deflagrando um efeito mundial. Por quê? Porque não houve só o ato, um ato terrível, mas houve uma narrativa do ato, e uma narrativa também terrível. Isso foi propagado, foi disseminado, e essa narrativa chegou aos 4 cantos do mundo, e com a força dessa narrativa, um efeito esclarecedor, né, de abrir os olhos das pessoas do que, na verdade, acontece por debaixo dos panos. Não que as pessoas não saibam, mas quando a gente enxerga, existe um efeito moral muito maior. É uma narrativa que vai gerar outras narrativas, por exemplo, como a questão daquela estátua do Edward Colston, em Bristol, na Inglaterra, que é levada, era um traficante de escravos no século XVII, e que certamente fez alguma benfeitoria para a cidade, certamente. Mas isso não interessa, era um traficante, e ele pega, a estátua é levada para o rio e atirada no rio. Também gera uma nova narrativa, que vai gerando novas narrativas. Então nós temos várias estátuas em outros lugares, né? A estátua de Baden-Powell, a estátua de Churchill, a estátua de várias, né? Isso vai deflagrando novas narrativas. Filho de narrativa vai ser uma outra narrativa. É um efeito disseminado.
E o que tem a ver isso com o nosso momento? Eu sempre vou bater na tecla que nós precisamos de senso crítico e analítico para que essas narrativas nos cheguem e a gente possa fazer a avaliação o máximo possível sopesada, equilibrada, mas isso não quer dizer que a gente deva ficar anos estudando numa posição isentona. É importante que a gente, volto a dizer que é importante que a gente tome partido, senão a gente corre o risco de tomar o lado do opressor. Essa atitude analítica, isso não me toca, ela nunca fez história, nunca foi boa para ninguém, para nenhuma sociedade, para nenhuma coletividade. Um outro fato que vai se deflagrar a partir disso, aí você vai ter o Trump que move a Guarda Nacional, o Exército, não sei o que, para bater uma foto diante de uma igreja. Trump tem muito dinheiro, mas ele não conseguiu, ele não foi fazer essa foto utilizando o dinheiro dele, porque dinheiro compra muita coisa, mas nem sempre dinheiro compra narrativas. E são as narrativas que movem as pessoas são mobilizadas por histórias, não por fatos, O fato está para a história, que o trigo está para o pão. Nós temos o fato, é o que eu faço com o fato que vai criar voz, que vai gerar voz, que vai gerar barulho, que vai conseguir mover as pessoas, que vai gerar emoção. Nós temos aqui George Floyd, um fato, existe uma narrativa do fato, esse fato essa narrativa gera novos fatos e com isso novas narrativas, e isso vai gerar um outro círculo, um outro circuito. Por que fazer a foto? Porque é uma nova narrativa, é uma narrativa que ele acredita, principalmente para o público específico dele, vai ter um efeito lenitivo, um efeito positivo para ele. Ele está dizendo alguma coisa, mesmo calado. Eu volto a dizer, o silêncio é um dos maiores discursos. O silêncio é um discurso. Calado, mas faz uma foto com a Bíblia. Um homem que não tem nada ligado a ele, pode ser atribuído com religião. Não tem uma vida religiosa o Trump. Por que ele está apelando agora para a Bíblia? Porque é uma narrativa, é uma metanarrativa, uma narrativa sobre a narrativa. Então, aí uma outra narrativa. Aí chega o presidente do Brasil ontem e diz, olha, esses números não são esses, né? O número das mortes do Covid não são esses, né? Morre muito menos gente, dezenas de pessoas não morrem de Covid, é atribuído de Covid por uma questão política, veja só a narrativa, e seria até muito bom que as pessoas entrassem aí nos hospitais de campanha para observar se estão ocupados mesmo, se tem gente morrendo mesmo e tal. Isso é uma outra narrativa que quer apoiar uma postulação do atual presidente contra o vírus. É uma apropriação política do vírus, que foi feita e foi terrível para o país. Por sinal, todos os países que tiveram uma mobilização, né, por parte dos seus mandatários negacionista, hoje são os países com mais mortes, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Isso não é por acaso, porque o discurso foi um discurso, eu costumo dizer isso já faz um tempo, um discurso letal, um discurso nocivo, um storytelling muito mal empregado, que gerou mortes. Há mortes nas costas desses mandatários. Eles são culpados, mesmo que não existam, e existem, fatos, existe um discurso e existem fatos também. Mas é lógico que existem fatos. Você tirar 2 ministros da saúde, são fatos. Isso não é só uma narrativa, isso são fatos. Então, quando ele pega e faz esse tipo de discurso, é o que mobiliza um cara depois. É esse tipo de discurso de ódio, esse lobo odioso, alimentado, que faz com que um sujeito destrua uma homenagem em Copacabana para os mortos do Covid. Ele politiza isso, ele cria uma outra narrativa, um negócio nojento, odioso. Nós temos que ter cuidado para que a gente não alimente o tempo inteiro esse animal voraz, sangrento, cruel, que é esse lobo do ódio.